Essa aqui é como se fosse uma mesa de almoço de domingo. Aquela que todos já estão satisfeitos, mas ninguém consegue recusar aquele pratinho gostoso de sobremesa. A conversa é tão boa, que a ideia de se despedir parece impraticável. Consumo, ingestão, utilização, o que se gasta, dispêndio, despesa, consumação. No episódio de hoje a gente vai falar sobre adulto e o consumismo. Eu acho que muitas vezes determinadas fases da nossa vida adulta fica sendo baseada naquilo que a gente consome. E quase que aquilo que a gente consome passa a ser aquilo que a gente é. Essa semana eu vi um vídeo, já tem umas semanas já, não foi nessa? Nas últimas semanas eu vi um vídeo de um argentino que eu gosto muito. Ele sempre traz temas assim bem interessantes de se pensar. Eu vou deixar aqui na descrição tanto do episódio quanto do canal no YouTube. E ele apontou, no vídeo ele falava sobre a questão do consumismo atrelado à superficialidade, que nem sempre aquilo que é material é superficial, porque acaba que aquilo que a gente consome, que a gente compra, que a gente veste, é uma extensão daquilo que a gente gosta, daquilo que nos representa. Ou seja, através daquilo que a gente consome, a gente se expressa. É quase que uma manifestação do ser, né? Agora, a grande questão desse episódio é quando esse consumo e quando essa vontade de se expressar extrapola tanto, a ponto da gente valorizar mais as coisas do que exatamente o ser. A gente se perde na quantidade de coisas que a gente tem e não na qualidade daquilo que a gente é, na qualidade daquilo que a gente entrega para as pessoas, na qualidade da nossa vida. Então o grande que desse episódio e quando o consumo extrapola? E quando a gente... Como saber também, né, que a gente está extrapolando? Eu fiz um episódio aqui falando sobre a vida adulta e o adulto morando sozinho. Isso foi uma experiência pessoal minha, né? Tem sido uma experiência pessoal minha, mas eu não acredito que a gente tenha que morar sozinho para poder passar por essa consciência, para adquirir essa consciência de consumo, do nosso exagero de consumo. É algo que a gente pode fazer em qualquer espaço, mas essa foi a minha experiência. Morando sozinha, como eu tive que me organizar financeiramente, então eu tive que... Isso me criou uma consciência da quantidade de coisas que eu consumo. E que isso extrapolou, né? Então eu queria contar pra vocês um pouco de mim, e aí, quem sabe, se você se identificar com isso, pode te ajudar também, né, a criar essa consciência. Eu acho que é um processo longo, uma caminhada longa, porque é algo que a gente vem carregando na nossa vida. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança que gostava muito de comprar. Eu sempre achei divertido comprar. Nunca fui uma criança que gostava de poupar. A minha mãe, ela sempre deu pra gente uma certa autonomia com o dinheiro. Quando a gente era pequena, ela sempre deu mesada pra gente. Não era milhares, hein, gente? Eram R$6. Eu lembro que começou com R$6 e a cada ano que passava ia aumentando um pouco mais. E aí era bem engraçado, porque eu sempre gastava meu dinheiro primeiro. Meu irmão sempre tinha mais guardadinho. Ele poupa mais que eu até hoje. E é um traço de personalidade, né? Enfim. Mas eu sempre gastava rápido. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma viagem para casa dos meus avós. E aí eu queria muito comprar uma agenda. Não precisava de uma agenda, porque eu nem lembro se eu sabia escrever, gente, nessa época. Mas eu assim, queria muito uma agenda bonitinha. E eu entrei na primeira loja e comprei a primeira agenda que eu vi. E era cara, assim, né? Pra época e pra quantidade que eu tinha. Acho que minha avó tinha me dado um pouco de dinheiro também. Minha mãe falou: Ana, você entrou na primeira loja e comprou a primeira agenda. Você não fez nenhuma pesquisa, né? Hoje eu pego esse conselho e dou um jeito de usá-lo. Mas eu demorei muito tempo para entender o que é o dinheiro e como a gente pode valorizar o dinheiro, né? E aquilo
que a gente... O bem usar do dinheiro, vou dizer assim. E eu acho que isso é muito da vida adulta, vai virando. A gente compra sem pensar, consome sem parar. E aí eu vou deixar uma dúvida aqui pra vocês, uma pergunta, né? Por que a gente faz isso? Será que a gente tá querendo provar algo pra alguém? Pra começar aí já tá errado, né? Querer provar algo pra alguém que tá externo a nós, que não somos nós. Então, já tá um equívoco aí do consumo. Enfim, então, só agora nos meus 25 anos que eu fui perceber, assim, o quão consumista eu tinha me tornado, que é algo que eu já venho carregando do decorrer dos anos mesmo, assim. Sempre gostei de comprar, mesmo que a maior parte das minhas coisas sejam de brechó, né? Eu sempre tive esse contato com brechó. Inclusive hoje eu tenho um brechó, também vou deixar o link aqui na descrição, mas ainda assim eu percebi a falta de consciência ao comprar, né? E o que aconteceu? Esse episódio tá acontecendo porque nos últimos meses teve um episódio aí, teve uma cena da minha vida que foi eu abri o meu guarda-roupa e tava organizando tudo e eu não consegui colocar coisas, assim, faltou espaço. Eu falei, gente, eu tô com muita coisa, eu não preciso dessas coisas todas. E aí começou esse processo de entender que tá faltando consciência às vezes ao consumir tanto, né? E por que eu tenho consumido tanto nos últimos anos. E aí eu decidi nesse episódio trazer isso pra gente, porque eu acho que fazendo isso, né, que foi um comentário que eu fiz no início do episódio, fazendo isso a gente parte de um ponto que coisas são melhores do que a experiência. E a gente passa a valorizar coisas. Você vai num lugar, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você quer trazer o país inteiro depois, ou a cidade, não importa, a cidade toda que você vai viajar, você quer trazer um imã de ladeira, você quer trazer uma blusinha escrito I love Rio, você quer trazer, né? A gente quer trazer tudo, a gente quer materializar a experiência. E é aí que a gente perde. E eu não tô falando colocando isso só pra vocês, não. Tô colocando pra mim primeiro. Eu lembro isso, essa é uma memória que tá voltando bem, assim, no meu mochilão. Que eu ainda tenho que fazer um episódio contando sobre o mochilão aqui, né? Tem muitos anos, tem em 2018 que eu fiz, mas no último país que eu passei, que foi o Peru, gente, eu queria levar o país inteiro, assim, eu saí, não foi só presente para as pessoas, eu queria tudo para mim, porque eu queria materializar aquela experiência. E eu lembro que no último dia eu tava tão agitada assim, que eu nem sei se os abraços que eu dei, eu não me lembro exatamente. E era uma coisa que eu deveria me lembrar. Então quantas vezes a gente faz isso, né? Valoriza mais o material e aquilo que que parece ser a gente, mas na verdade é só algo que é uma mínima parcela e porcentagem daquilo que a gente é, né? E quantas vezes a gente valoriza só essa parte, esquece de experimentar, de valorizar aquilo que é experiência, experimentar o ter das coisas, de ser as coisas, né? E não ter das coisas. Então, eu queria deixar aqui nesse episódio, acho que isso é mais assim, pra gente tentar repensar esse modo de consumir que tá tão normal pra gente na vida adulta. Parece que a gente trabalha pra comprar coisas, né, o tempo todo. E eu não sei, acho que é legal repensar isso. Quem sabe o nosso dia a dia e as coisas do cotidiano vão fazer mais sentido, brilhar mais aos nossos olhos. Então eu queria deixar algumas dicas assim que eu tenho feito, tem funcionado. Porque desde então eu nunca mais consegui consumir da mesma forma. A partir do momento que eu comecei a observar o consumo exagerado, nunca mais consegui consumir da mesma forma. É um processo, acho que é um dia a dia, é devagar, mas a gente precisa começar. E a primeira dica é rever sempre aquilo que se tem no guarda-roupa. E aí você pode doar, pode vender, passar pra frente, se não usa mais.
Isso, a gente vai partir de um ponto de roupa, tá, gente? Roupa, sapato. Mas eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente vai colocando em outras áreas da nossa vida. Segundo ponto, namorar muito uma coisa antes de comprá-la. Eu, por exemplo, eu coloco no carrinho, aí vou olhando as opções, vou analisando. Isso me faz pensar se eu realmente preciso daquela coisa e se ela realmente é necessária. Porque se eu comprar por impulso, nem sempre ela vai ser necessária. Às vezes ela parece, a princípio ela parece necessária. E aí eu acho que fica mais fácil, né? Eu lembro que há uns anos atrás, foi bem no início da pandemia, assim, eu queria muito comprar um tênis, muito. E assim, eu nunca tive muito hábito de comprar pela internet, eu gosto de pegar a peça e tocar tecido, enfim. E aí, eu lembro que foi um tênis que eu queria comprar da Adidas, queria muito comprar. Não tô rolando patrocínio aqui, tá, gente? Tô só falando. Queria muito comprar o tênis da Adidas, aquele preto branco, bem basicão. E eu acho que eu fiquei namorando o tênis, assim, uns 2-3 meses, até eu comprar ele, assim. Mas foi, assim, uma coisa muito boa, porque eu tenho ele até hoje e eu uso muito. Então fez sentido pra mim. E o terceiro ponto, acho que seria pensar no que comprar. O que aquilo significa pra você, assim. Qual que é o significado daquela coisa pra você, se te representa ou se você tá só imitando, né, alguém, se faz sentido pra sua vida, pra sua pessoa. O quarto ponto, pensar, você entrar numa loja, né, o quarto ponto é uma coisa mais, assim, se você entra numa loja, olhando o sapato, olhando as coisas, e você pensa no que as pessoas vão pensar se você estiver usando aquilo, aí tá aí um alerta de não compre pra você, não faça pra você. A gente não tem que usar as coisas pra que os outros pensem algo a nosso respeito. A gente tem que usar pra se expressar. A gente faz coisas pra se expressar, né? Bom, isso, ao meu ver, a moda ou aquilo que a gente consome é muito de nós, né? É uma extensão de nós, igual eu tinha falado no início, mas não é o nosso todo. Enfim, então a gente não tem que pensar no que o outro vai pensar a nosso respeito, e sim no que a gente quer apresentar, né? E aí talvez se a gente entra em algum lugar, ou vai comprar alguma coisa, ou vai em algum lugar caro, eu não tô dizendo que você não tem que aproveitar, tá? Mas assim, entender um real motivo pelo qual a gente faz as coisas, dá um significado para as coisas, né? E não somente fazer pelo outro, o outro vai pensar que eu sou X ou Y, se eu fizer ou se eu não fizer, ou se eu tiver ou não tiver, né? Tá aí um ponto. O quinto é ser original. Eu acho que as pessoas, quando elas são originais, elas sabem o que elas precisam. Na moda, por exemplo, isso é muito bom, porque é legal a gente seguir algumas coisas da moda, é muito bom, mas realmente é autêntico seguir coisas da moda? Porque isso só faz a gente comprar mais e mais e mais, e consumir mais e mais e mais. Como eu sempre tive esse hábito de brechó, eu nunca segui a moda, mas isso é uma questão do ciclo da minha família, né? Minha mãe sempre me levou em brechós, então ficava fácil pra mim. E não que eu seja extremamente original por causa disso, né? Mas é mais fácil. O brechó, ele tem muitas peças diferentes, então eu sempre tive esse estilo. Mas as pessoas que tentam ser autênticas ou que buscam essa originalidade, elas seguem menos moda. Então aí a gente parte de um ponto que fica mais fácil consumir menos. Até porque é muito difícil acompanhar a moda, né, gente? É muito difícil. Tá tudo mudando o tempo todo. E, bom, o sexto ponto, eu vou deixar aqui. Recentemente eu conheci um perfil no Instagram, que eu vou deixar pra vocês aqui, que eu acho que é muito útil. É um nutricionista, ele chama José Henrique, e eu vou deixar o perfil dele aqui pra vocês poderem conhecer. E ele tem um ponto, ele fala sobre algumas questões comportamentais, e ele tem um ponto muito legal falando sobre alimentação.
E aí eu li um livro, comecei a ler um livro dele, um e-book, falando sobre o descontrole financeiro relacionado à nossa alimentação e milhares de outras coisas. E como que uma coisa está atrelada à outra. E como que nós sermos consumistas nas nossas compras está relacionado também àquilo que a gente se alimenta. Então, enfim, eu tô trazendo esse episódio relacionado ao consumo, mas futuramente eu também quero falar com você sobre vida saudável. Porque eu acho que uma coisa vai dando a mão pra outra, sabe? Eu acho que a gente viveria um pouco melhor se a gente entendesse que tudo nosso é muito interligado. E a gente se esquece facilmente disso. Então eu vou deixar essa vai ser a 6ª dica que eu acho que é seguir esse perfil, porque eu tenho acompanhado já tem umas semanas e eu vejo umas coisas muito interessantes. Esse episódio eu queria fazer pra vocês já tem um bom tempo já, e aí foi uma ótima oportunidade, porque essa semana eu comecei a ler o e-book, achei sensacional. Enfim, acho que vocês deviam seguir o perfil e eu acredito que seja isso. Acho que as coisas que a gente tem, né, eu vou voltar a dizer, não somos nós. É só uma expressão nossa, mas ela não deve ser o nosso todo. Esse episódio acho que é para lembrar a gente de ver a caminhada sem achar que precisa levar todas as pedras no bolso. Sem achar que a gente precisa sair carregando tudo para materializar cada instante. Materializar cada cidade, cada coisa que a gente vê. A gente pode só experimentar os ambientes, os espaços e passar por eles. É para lembrar pra gente também de amar o ser e deixar de amar só o ser. E observar aquilo que a gente realmente precisa. Acumule experiências da vida, histórias, pessoas amadas e não coisas. Esse episódio é para lembrar que daqui a gente não leva nada. Eu espero que esse episódio faça sentido para você, assim como ele fez para mim, e te ajude a ter uma vida mais consciente, uma vida adulta mais consciente, mesmo que tempos pareçam super difíceis. Mas é isso. A gente se vê na próxima semana. Boa semana pra você que tá me ouvindo. Obrigada por me ouvir até aqui. Fiquem com Deus.